às dicas do CC frente à classificação de frações. Primeira delas, uma fração denomina-se de fração própria quando o seu numerador é menor do que o seu denominador. Por sua vez, ela recebe a denominação de imprópria, fração imprópria, quando o seu numerador é maior do que o seu denominador. Ela já passa a denominar-se, frações passam a denominar-se de frações homogêneas quando elas possuem o mesmo denominador, 8 oitavos e 5 oitavos. A fração denominada de aparente, numerador é igual ao denominador, então o numerador é múltiplo do denominador. A fração ou frações denominadas de heterogêneas. Duas ou mais frações são denominadas de heterogêneas quando os seus denominadores são diferentes. 8/5 e 2/3 são frações denominadas de heterogêneas. Bem, gente, vamos somar ou subtrair frações com um número inteiro, ou então adicionar ou subtrair um inteiro de uma fração. Como você procede? Você multiplica o inteiro pelo denominador, no nosso caso aqui o A vezes o C, e multiplica ou então subtrai do numerador, ou da condição do numerador fracionário, repetindo o denominador. Ou seja, você multiplica o A vezes o C e adiciona ou subtrai do numerador existente da fração, não esquecendo de conservar o denominador. Bem, gente, vejamos aqui exemplos. 3 mais 7 oitavos, multiplicamos 3 vezes o 8 e adicionamos com 7. Conservamos o denominador, que é o 8. Então, gente, 3 vezes 8 é o 24, mais 7 sobre 8. 24 mais o 7, 31 oitavos. 2 menos 5 sétimos. Vamos multiplicar o 2 com o 7, menos o 5, repetindo o denominador, ou mínimo 7. 2 vezes o 7 é 14, menos 5. 14 menos 5, 9 sétimos. Bem, gente, deixamos aqui, no caso, 5 exemplos de adicionar inteiros com fração e 4 exemplos de fazer a diferença de um inteiro por uma fração. Deixamos aqui eles resolvidos, mas deixem para verificar essas resoluções depois de você fazer a tentativa na página anterior. Bem, gente, vamos somar ou subtrair uma fração com um número inteiro. Então, agora eu tenho o AB mais ou menos o inteiro C. O que eu faço? Repito o A, que é a parte do numerador, da condição fracionária, adiciono ou subtraio de quem? Denominador multiplicado pelo inteiro, o B vezes o C, repetindo o denominador. Vejamos o nosso exemplo. 8/3 menos 2. Então, repito 8, menos, o nosso esquemazinho, 3 vezes o 2, ou então 2 vezes o 3, sobre 3. Fica a valer o que? 8 menos 6 sobre 3. E 8 menos 6, gente, é 2 sobre o 3. Então, 8/3 menos o 2 é o 2/3. Bom, gente, deixamos aqui também uma prática para os senhores. 4 questões para vocês praticarem a diferença de uma fração por inteiros. Como deixamos também a resolução para vocês conferirem. Bom, gente, vamos à condição agora de dividir frações. Vejamos aqui o nosso esquema. A sobre B dividido por C sobre D. Dividido AB dividido por CD. Olha, gente, é bastante prático. Você, para dividir frações, você conserva a primeira
primeira fração, ou numerador, e multiplica, ou transforma a divisão em uma multiplicação, invertendo a fração do denominador, então chamada segunda fração. E aí, gente, acabou, porque para multiplicar frações, multiplicamos numeradores entre si e denominadores entre si. No nosso caso, A vezes o D, sobre o B vezes o C. Vejamos exemplos a respeito. 2/3 divididos por 1/6. Repetimos o 2/3 dividido por 1/6. Então, vamos conservar a primeira, que é o 2/3, e multiplicar pelo inverso da segunda. No caso, por 6, é 1/6, o inverso de 1/6 é o 6 sobre 1. E aí, gente, acabou, porque é só multiplicar. Multiplicar frações, multiplicando os numeradores entre si. 2 vezes 6, 12. Bem como multiplicamos os denominadores entre si. 3 vezes 1, 3. Então, 12 por 3 dá um inteiro, ou seja, dá para dividir, né? 12 por 3 é o 4. Agora, 1 dividido por 2/3. 1 é considerado o numerador, dividido por 2/3. Então, vamos conservar a primeira fração, no nosso caso aqui é o 1. Dividido passa a ser multiplicado. Trocamos, né, a divisão por a multiplicação e invertemos a segunda fração. No caso aqui, 2/3 passa a ser 3/2. Multiplicar frações, 1 vezes o 3/2, 1 vezes 3, 3, sobre 2. 8/9 dividido por 5. Dividir a fração por um inteiro, 5. Vamos conservar a primeira, dividido por 5. Então, gente, a primeira vai ficando, permanece. Dividido passa a ser vezes, multiplicação. O inverso do 5, 1/5. Então, acabou, né, gente? Porque aqui vai ficando 8 vezes o 1, 8. Sobre 9 vezes 5, 45. Então, a gente aí, no caso, passagens ou exemplos sobre a divisão com frações. Deixamos, então, essas 5 questões para os senhores praticarem, divisão com frações, bem como a resolução delas. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos aos senhores. Não deixe de fazer uma visitazinha ao site da nossa escola. Até a próxima.